Olá, olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba, nosso projeto aqui de leitura, pesquisa. Eu sou o Fábio Pirajá e a gente está sempre trazendo aqui para vocês. Eu estou sempre lendo, me aprofundando na história do Espírito Santo e também na história do Brasil e trazendo essas descobertas que a gente vai fazendo aqui. Essa matéria é uma matéria de 1941, numa revista chamada Vamos Ler, publicada no Rio de Janeiro nessa época, Segunda Guerra Mundial, 1941. A guerra estava bem no meio, explodindo na Europa, e no final do ano de 41, no final do ano de 40, a gente teve o ataque a Pearl Harbor e os Estados Unidos entraram na guerra. E o Espírito Santo estava aí com seu porto aberto, né, recebendo os minérios que vinham de Itabira, nas Minas Gerais, e esse minério escoava daí, né, para o esforço de guerra. Ia para o Rio de Janeiro, daí ia para a Europa ou para os Estados Unidos, né? Então, a Vitória acabou tendo uma importância relativa, né, nesse período, com a construção do Pela Macaco, né, que é o virador de vagões aqui bem na minha frente, no Porto de Vitória. Eu estou na ilha de Vitória aqui, a mais ou menos uns 800 metros de distância. Do outro lado aqui dá para ir nadando. Você chega a Vila Velha, aqui bem na minha frente, os navios viram aqui, na minha frente, e tem o Porto de Capuaba. Lá perto do Penedo, à minha esquerda, está o Porto de Peiú, que é um outro porto que fica ali no estuário do rio Aribiri. Aqui na minha frente, então, tinha essa nova construção, que foi terminada ali no final dos anos 30 e início dos anos 40, do Porto de Capuaba, com esse virador de vagões que vinham, onde está exatamente essa foto que vocês estão vendo aí. Os vagões da Vale, da Estrada de Ferro Vitória-Minas, entravam por aqui, e dali o vagão virava e o minério caía direto nos porões dos navios, né, que embarcavam e dali saíam para o Rio de Janeiro, né, com o minério de ferro bruto, como vocês estão vendo aí nessa foto. Abaixo aqui tem o trabalhador ali com o minério bruto sendo colocado no vagão, no porão do navio, né? Então a revista fala então da evolução desses serviços do Porto de Vitória desde a colônia, no Império, no Primeiro Império, no Segundo Império, né? Lembrando que Vitória em 1940, gente, tinha 40 mil habitantes, né? Então era uma cidade pequenininha, ainda com características coloniais, tentando chegar no século XX. Difícil, né? Uma elitezinha desse tamanho que morava ali no Parque Moscoso, na Cidade Alta, no entorno ali do Palácio Anchieta, da Assembleia. Então era uma cidade, uma cidade complicada, né? Vitória é uma cidade complicada. Tem umas elites assim, meio assim, sabe? Difícil, mas a gente vai tentando, né? Sempre que há uma grande modificação em Vitória, é algo que veio de fora. Sempre. Sempre. Nunca é algo que sai daqui, né? Assim, sempre é uma coisa de fora. Nunca é uma, né? Bom, vamos lá. A revista então fala que do Cais dos Padres, ali atrás do Palácio Anchieta, na igrejinha de São Gonçalo, passando pela Era das Canoas, das Sumacas, das Chatas, das Catraias, né? Das Baleeiras, até a moderna linha de armazéns de cimento e minério de ferro. O embarque dessas mercadorias e de passageiros também, gente, no Porto de Vitória tem atravessado em 1941, data dessa matéria, né, dessa reportagem, fases bem distintas, né, que refletem o progresso contínuo da terra capixaba. Como ainda não está muito distante o tempo dos processos primitivos, né, 40 anos antes era 1900, né, não tinha nem bonde elétrico ainda. É interessante relembrá-los, especialmente agora que o pequeno e importantíssimo porto do litoral brasileiro acaba de se equipar com um cais moderno e com infraestrutura completa para escoamento de mercadorias, né? Então, deixa eu trazer aqui para vocês esse porto, né, que ele está falando aqui na matéria. Como foi um porto construído pela Vale, né, e pelo governo federal, então essa notícia repercutiu no Brasil inteiro, né? Que realmente é uma notícia importante. E tá aí, gente. Essa foto que vocês estão vendo aqui é de 1941. A gente está vendo a foto tirada da montanha ali em Vila Velha, né? E você vê Vitória do outro lado.
Aqui a foto foi tirada de dentro do mar, de dentro de um barco ou um navio qualquer, e você vê exatamente o mesmo local onde está sendo construído então esse enorme viaduto aqui, ó, tá vendo? O viaduto vai, né? Ali ainda houve muita explosão, foram explodidas tudo isso aqui foi explodido, tudo para a criação do porto de Capuaba, né? Então, os trens da Vale, nos anos 40 já, né, vinham aqui por esse viaduto, pelo viaduto ali em cima, né? E os navios aqui embaixo esperavam que o minério fosse derramado, né, nos seus porões, né? Então essa é a construção do Pela Macaco, né, chamado Pela Macaco, né? Ninguém sabe exatamente por que é Pela Macaco. Se lá tinha macaco, ou se a pedra era muito quente, aí pelava os trabalhadores que eram trabalhadores, né? A gente sabe, então já viu. Tem esse problema, né, na hora de explicar aí um termo assim como Pela Macaco. Mas isso é outro assunto. Aí vamos ver o que tem mais aqui no texto. Com a construção do novo porto e a organização exemplar, administrativamente exemplar, da responsabilidade do Serviço de Exploração do Porto de Vitória. Nessa época, eu não sei se era o Eumenes Guimarães que era o diretor do porto. Pode afirmar-se que o local escolhido como ponto de embarque dos minérios que vinham de Itabira, né, em Minas Gerais, aquelas enormes jazidas de minério de ferro, né, entra então para a história econômica do Brasil, ocupando posição de relevância. Aqui no canal, no YouTube, aqui no Memória Capixaba, já tem vários vídeos falando sobre esse período do Porto de Vitória, Porto de Capuaba, né? Antigamente havia um tal de Cais dos Padres, que ficava ali onde está o Parque Moscoso hoje, porque aquilo tudo foi aterrado. Ali antes os pequenos barcos ancoravam ali atrás do Palácio Anchieta, na frente da igreja de São Gonçalo, ali havia um porto. Se você vai hoje, a Cidade Alta, ali na antiga Assembleia, entra naquela ruazinha até a igreja de São Gonçalo, lá onde casou minha mãe, até hoje tem casamento lá, né? Você vê uma escadaria que desce ali em frente à porta principal da igreja de São Gonçalo, da igrejinha de São Gonçalo. É uma igreja, uma capela pequena, né? Ali embaixo era o Cais dos Padres. Ali embaixo era o Cais dos Padres, né? E ali ancoravam então pequenos barcos, né, para navegação fluvial. Então dali esses barcos saíam com mercadorias ou voltavam com mercadorias vindas de Santa Leopoldina, vindas do Rio Marinho, do Jucu, né, do Rio Itaquari, vinham de Viana, de Vila Velha, né, e da região de montanha, lá em Santa Leopoldina, subindo o Rio Santa Maria, em direção às Minas Gerais, né, lá para cima. Dali os passageiros embarcavam em botes para alcançar os navios maiores que ficavam ancorados aqui ao largo da Barra, lá na Barra. Porque navio grande não entrava aqui, não tinha como, né? Entre os habitantes locais era transmitida de forma oral, né, de geração a geração, que ali havia uma lenda de que ali tinha, no subterrâneo, entre o Palácio Anchieta e o Porto dos Padres, a igreja de São Gonçalo, um túnel, né, subterrâneo, que ninguém sabe exatamente por que os jesuítas fizeram aqueles túneis, né? E talvez para se proteger mesmo das invasões, né? Invasões de holandeses, piratas, bucaneiros, etc., né? Houve muita invasão aqui no século XVIII, especialmente, e muitos piratas, né, ingleses e tudo, então havia esses túneis subterrâneos com os quais os jesuítas podiam se proteger os seus escravos, né, claro, os índios que trabalhavam para eles, seus empregados e tudo, né. Esses túneis estão, então, hoje nos subterrâneos do Palácio Anchieta, que é o antigo convento, o antigo colégio dos jesuítas, né, o colégio de São Tiago. Posteriormente, então, a gente teve uma migração do período açucareiro do Brasil para o período do café, já em meados do século XIX, que o Brasil sempre foi uma colônia de extração de madeiras, né, pau-brasil, desde sempre, e as usinas de café, de
de cana para produção de cachaça e açúcar refinado, né? Então nós tivemos esse período do pau-brasil, que foi no iniciozinho da colonização do Brasil, 1500, 1600, com essas usinas de cana-de-açúcar para a fabricação das cachaças, né, os alambiques e tudo, e a produção de açúcar refinado, que o Brasil acabou tornando-se, no século XVII, o maior produtor de açúcar do mundo, né? Posteriormente veio o ciclo do café. O Brasil também tornou-se o maior produtor e exportador de café do mundo nessa época, né, no século XIX. Aí depois vieram as concorrências do mundo, né, da América Central, né, da África, do Oriente. Aí o Brasil começou a sofrer a concorrência dessa globalização da economia, né, que aconteceu muito fortemente ali no período colonial brasileiro, né? E os navios, então, de maior calado pegavam essas safras do café, por exemplo, né? E esse café entrava nas sumacas e dali saiu para os navios que ficavam para lá do Penedo, né? Lá pelo Convento da Penha, lá. Não podia entrar aqui, que era perigoso, né? Pequenas embarcações transportavam essas mercadorias até os navios, né? Essas embarcações, algumas eram chamadas de chatas, deixa eu ver, cadê a chata que estava aqui? Ó, essa aqui é uma sumaca, né? Você vê que é um barco bem grande a sumaca, né? Olha o tamanho desse barco. Imagina o valor para construir um barco desse, né, gente? O Vitória tinha estaleiros de construção de embarcações desse nível, né? Algumas vinham da Bahia ou do Rio de Janeiro, mas Vitória tinha, Vila Velha também tinha estaleiros para construção de barcos assim, até de navios maiores, bem maiores, né? Isso depois acabou, né? Foi tudo para o Rio de Janeiro e pronto, né? Hoje até tem um ou outro estaleiro fazendo manutenção e fazendo embarcações pequenininhas, né? Mas embarcações do tamanho dessa sumaca, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a chata. O texto fala das chatas. A chata também é uma embarcação. Deixa eu encontrar aqui onde é que tá. Opa, desculpa, hein? Gente, cadê a chata? A chata, ela é chata, é uma prancha. Ela é uma prancha mesmo, né? Então, tá aqui, ó. Essa é uma chata. Eita, desculpem, gente. Fazendo merda aqui. Essa é uma chata, tá vendo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu sair aqui do quadro. Essa é uma chata. Se você colocasse duas chatas dessa, uma do lado da outra, existem fotos aqui que tinha gente que transportava caminhão em cima delas e subia o Rio Santa Maria com um caminhão em cima das duas chatas. Você ligava as duas chatas, né, com perfis assim perpendiculares e colocava um caminhão em cima. E automóvel chique, tá? Tem uma foto aqui que você não acredita, né? E você vê, gente, o cara é corajoso para subir com dois caminhões e uma chata. Tem uma foto que eu vi aqui, não sei se eu vou encontrar. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, porque é muito curioso. O cara corajoso. Você sair de Vitória, gente, com... Eu acho que eu não vou encontrar, não. Rio Santa Maria. Você sair com aqueles automóveis caríssimos, né? Nos anos 1920, 1910, aqui, achei. Gente, olha isso, se não é loucura. Olha só. Aí tem duas chatas, tá vendo? Duas chatas, uma do lado da outra, com aqueles perfis ali juntando as duas, né? E o cara colocou dois caminhões. Claro que eles estão só o chassi e o motor, né? Eles estão desmontados, é claro. E um automóvel em cima. Esse é um transporte no Rio Santa Maria, gente. Lá em Santa Leopoldina. É inacreditável, né? E essa foto é de 1919. Você vê que a agricultura nessa época, os fazendeiros da época em Santa Leopoldina tinham muito dinheiro, né? Nessa época aí, a imigração italiana, alemã, etc., já tinha 60 anos. Então, o pessoal conseguiu fazer dinheiro nessa época, né? Aí vamos voltar aqui pro texto de 1941. Aí ele fala das chatas e tal, das sumacas.
a riqueza do comércio local fazia com que fossem carregadas essas chatas até quase afundar, com as bordas quase tocando a superfície da água. Foi uma época marcante. Aí ele cita aqui algumas firmas que faziam esse transporte, né? Aí ele fala do Antenor Guimarães e Filhos, a Mesquita e Companhia e outros, né, importantes. Os serviços úteis e dedicados confundem-se com a própria história da prosperidade do Espírito Santo nas últimas décadas. Desde então, os governos têm se preocupado com a modernização do porto, né? A construção de um cais dos armazéns, que foram construídos em Vitória, lá do outro lado, da foto a gente vê aqui, ó. Aqui são os novos armazéns do Porto de Vitória, que estão aqui até hoje, ocupando espaço ali, já podiam ser demolidos, né, para a construção de outra coisa no lugar. Também guindastes e infraestrutura adequada para um porto moderno. Esse era o antigo objetivo dos políticos, né, da população, dos trabalhadores aqui de Vitória. Vitória, situada nas encostas de montanhas, lutou por décadas para conquistar as terras, conquistar o mar, né? Por isso nós tivemos muitos aterros. É justo reconhecer o esforço dos seus habitantes na batalha contra as rochas, contra os pântanos. Aí fala dos manguezais, né, que foram aterrados, como o Parque Moscoso, por exemplo, a Praça Costa Pereira, que eram alagadiços, né? Quando a maré subia, tinha uma prainha, você podia ancorar aqui no Parque Moscoso ou na Praça Costa Pereira. A Praça Costa Pereira era chamada de prainha, era uma prainha. As canoas entravam ali, as catraias, né? E depois foi tudo aterrado. Hoje, grande parte da cidade está construída em áreas antes tomadas pelo mar, agora drenadas e saneadas. Essa tarefa monumental, realizada com discrição e perseverança, é comparável ao esforço da construção do porto, que também contou com o apoio do governo federal. Sim, por causa da Companhia Vale do Rio Doce. Por conta das concessões também, né, gente? O governo não faz nada. O governo não tem dinheiro para fazer nada. O dinheiro que o governo tem é dos pagadores de impostos, né? E como o governo não tem estrutura para fazer um trabalho desse, somente a iniciativa privada que pode fazer, né? O que o governo pode fazer é alinhavar, politicamente alinhavar. Aqui, vamos juntar essa empresa com essa empresa, né? Muitas empresas da Bahia fizeram os aterros de Vitória nos anos 1920, 30, 40, porque em Vitória não havia estrutura para isso, ninguém sabia fazer. Então você tinha que contratar empresas da Bahia, de Salvador, que já sabiam fazer esse trabalho de aterro, né? Desde a administração do presidente Florentino Avidos, que foi entre 1920 e 1924, 24, 28, os governos estaduais têm mantido um compromisso com a modernização, utilizando recursos próprios. Vai vendo. Somando os valores investidos pelas diversas administrações, o Estado aplicou cerca de 32 milhões e 800 mil réis na construção do porto. Não sei se ele fala em réis ou fala em cruzeiros, né? Nessa época era cruzeiro, né? Nos anos 40, né? Atualmente ele é um verdadeiro tesouro para a economia local, proporcionando grandes economias para o setor privado. A administração Blay, nessa época, o Espírito Santo era administrado por João Punaro Blay, lugar-tenente do Getúlio Vargas, depois do golpe de 1930. Getúlio deu um golpe militar, né? Perdeu a eleição para o Júlio Prestes e deu um golpe. E colocou no Espírito Santo um interventor chamado João Punaro Blay. Ele havia interrompido as obras em 1930 devido às dificuldades da Revolução de 30, né? E retornou os trabalhos pouco depois. A construção, em 37, o porto já estava em franca reforma. Tem muitas fotos incríveis aqui do porto de Vitória, eu vou até mostrar para vocês. Porto, obras 1937. Eu recebi um acervo, gente, do Eumenes Guimarães, com fotos incríveis, gente. Está aqui, ó. Aqui a gente vê, nessa foto,
tirada ali da escadaria do Palácio Anchieta, né? Aqui do lado estaria o Estoril, né? O Hotel Estoril, aqui do lado. Essa é a antiga Praça Santos Dumont, a Praça do Relógio. Não, perdão. Essa é a antiga, o antigo Cais do Imperador, em frente ao Palácio Anchieta. Aí obras de modernização do porto, empresa construtora alemã, o nome é Gruen, não dá para ler. Edifício Glória, quarto andar, telefones, tal. Você vê que o edifício Glória já estava pronto em 1932. Os escritórios dessa empresa da modernização do porto, que foi contratada, uma empresa alemã, o escritório ficava lá. Essa foto, também de 1937, é do mesmo local, que é uma foto do acervo do Eumenes Guimarães, que está comigo aqui, né? Eu digitalizei tudo e colori, melhorei as fotos, etc. Essa foto foi colorizada por mim, né? Então, todos esses casarões aí foram demolidos para a modernização do porto. E lá atrás, aqui, ó, a gente vê a construção dos armazéns, dos novos armazéns do porto. Foi um período de muita modernização, mas antes da Segunda Guerra Mundial. A guerra estourou na Europa em 1939. Né? E em 1940, 41, o Porto de Vitória ainda estava sendo reformado, e o de Capuaba, do outro lado, né? Em Vila Velha, do outro lado aqui da Bahia, também. Então, foi um período de muitas obras, né? Aí, deixa eu ver, o Major Punaro Bley dedicou-se intensamente à continuidade das obras, cujos resultados rapidamente começaram a aparecer. Aí tem uma outra também, deixa eu mostrar aqui para vocês, que são... tem muito material, gente, muito material fotográfico, muito mesmo, desse cais do Pela Macaco. Aqui já é uma foto mais atual, né? Que, aliás, linda fotografia, do Jean-Pierre, que era um marinheiro, né? Olha que foto linda. Nessa época, o Pela Macaco, que vocês estão vendo o trilho do trem da Vale aqui, ó, já estava desativado há muito tempo, né? Tanto que está tudo enferrujado aqui, tá vendo? Aqui você vê o Penedo, aqui, né? O Monte Penedo. Monte Penedo é engraçado falar assim, né? Penedo é um monte, né? O Penedo é um dos sinônimos para um monte, um outeiro, né? Aqui você vê o Forte São João, o Clube Saldanha da Gama, e lá atrás você vê Bento Ferreira, né? Então, os navios, quando no início do século XX, só navios pequenos entravam aqui nessa garganta, né? Os navios maiores ficavam lá fora. O texto fala que nessa época colonial, ali pelos anos 1600, 1700, 1800, os navios grandes ficavam lá fora na barra, e as sumacas, catraias, as chatas é que levavam toda a produção até embarcar nos navios lá. Imagina a mão de obra que era isso, né, gente? O trabalhador braçal ali, né? Pegando peso, sacas e etc, né? Para colocar tudo isso no navio. Deixa eu ver uma... aqui a gente vê uma foto, pronto, resolveu, tá aí, ó. Eu tô bem na frente desse porto. Aí é o virador, né? O trem vinha por aqui, vindo lá da Itabira, da Companhia Vale do Rio Doce, da Estrada de Ferro Vitória Minas, né? Aqui. E o navio ficava aqui esperando o embarque do minério, né? Hoje está tudo desativado, não há mais nenhum movimento de trem aí nesse local, né? Não existe mais. Esse é o Pela Macaco. Essa é uma foto dos anos 1950. A gente vê, uma década depois desse texto que eu estou lendo aqui com vocês. Então houve muita modernização realmente, né? Esse período em Vitória foram 100 anos ininterruptos de obras. Desde o Parque Moscoso, lá em 1890 mais ou menos, né? 1890. 100 anos não digo, mas que foram uns 70 anos de obras, aterro e obra, né? Até os anos 1970 mais ou menos, né? Aí, deixa eu ver. Com o porto em operação, iniciava-se então uma nova fase, perdão, uma nova era, né? Mais segura, mais rápida, mais eficiente, trazendo benefícios para a economia
do Espírito Santo, né? Aí muitos serviços, aconteceu uma modernização das estradas de rodagem, dos caminhões que vinham da Bahia, de Minas, lá do Jequitinhonha, descendo o Bucuri, entrando aqui no Espírito Santo, trazendo a produção daquela região, o cacau, né, o café que vinha das montanhas, do sul do Espírito Santo, cachoeiro, subindo, vinha também abacaxis, e mamão, feijão, arroz, algodão e tudo, né? Então houve uma modernização, só que a coisa não engrenou, não sei o que aconteceu. Aí é questão de política mesmo, né? Política estatal, política, né? Esses entraves aí dessa sociedade, dessa elite capixaba com a política, e travou o Espírito Santo ali naquele período que era para ter bombado. Muito da economia acabou se esvaziando e indo para o Rio de Janeiro, né? Uma pena. Além da implementação do atual serviço de fiscalização e exploração do Porto de Vitória, os custos portuários chegavam a 29.500 cruzeiros, ou não sei, cruzeiros, né, por tonelada, com 3 dias de armazenagem gratuita. Então, por 3 dias você poderia armazenar de graça. Depois era 30 mil cruzeiros por tonelada. Anualmente, o custo total é de 11 mil, com 12 dias de armazenagem gratuita. Você vê que no começo havia uma tarifa, era 29 mil, 3 dias. Depois a tarifa caiu para 11 mil cruzeiros por 12 dias de armazenagem gratuita. E mesmo assim, o porto não deslanchou do jeito que deveria, né, gente? Então a modernização do Porto de Vitória pode ser exemplificada pelas descargas no navio finlandês chamado Movesta, que alcançaram média de 26 toneladas por hora, demonstrando a eficiência do novo sistema. Então é isso aí, gente. Para não ficar muito longo aqui o nosso bate-papo, né? Tá aí, é uma matéria da revista Vamos Ler, de 1941, falando aí das obras, né, do Porto de Vitória, da modernização do porto, especialmente de Capuaba, em Vila Velha, no período de 1941, 42, 43, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Então valeu, gente. Para quem se interessa, né, por transporte de cargas, né, marítimas e fluviais, eu gosto muito desse assunto, né, até por conta da engenharia envolvida, né? Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, essa é a Memória Capixaba, tá? Se você quiser deixar uma sugestão, curta, compartilha, comenta, pode deixar um dislike, não tem problema, mas você pode sugerir também alguma pesquisa para a gente fazer. Tem muito material que já está pronto para revisão, né? Nesses 15 anos de projeto aqui, tem 15 anos que a gente está fazendo esse projeto. E vamos continuar, né? Vamos parar não. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.